O ser humano é religioso por natureza. Mesmo as pessoas que não nasceram de novo, que não foram regeneradas e que não estão salvas, elas são capazes de orar, de cantar, de dar ofertas, de fazer sacrifícios. A prova disso é a quantidade de religiões falsas que existem no mundo, onde as pessoas fazem praticamente tudo o que os cristãos fazem. Elas vão aos seus cultos, elas têm grupos corais, elas têm pregadores e pastores, elas dão ofertas, elas fazem sacrifícios, elas vão de porta em porta distribuindo folhetos e espalhando aquilo que elas creem. Ou seja, a religião é algo que pertence ao ser humano, mesmo que ele não seja salvo. Um descrente pode ser religioso. Por isso, nós não podemos medir a salvação de alguém simplesmente pelos atos religiosos que aquela pessoa pratica, porque um descrente também pode ser religioso. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Um religioso é alguém que se preocupa com a exatidão, a precisão doutrinária, que as coisas corram de acordo com as normas, mas ele, na verdade, não vive aquilo que ele prega, não vive aquilo que ele ensina. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Esse é o segundo aspecto da religiosidade. Ela cria normas, ela cria regras que Deus nunca mandou. Um exemplo óbvio que me vem à mente, por exemplo, aquelas regras do tipo assim: não pode ir ao cinema, não pode cortar cabelo, não pode usar calça comprida, não pode usar barba. Há um legalismo no meio evangélico, em que as pessoas criam normas que Deus nunca mandou, e usam estas normas e põem sobre as pessoas que vivem carregadas debaixo de normas, regras e preceitos humanos que Deus nunca mandou. A religiosidade faz isso em nome de Deus. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. É isso que a religião faz. Ela busca agradar as pessoas, ela busca impressionar as pessoas. Um religioso, nos dias de hoje, é alguém que pratica o cristianismo, alguém que faz as coisas relacionadas com a vida cristã, simplesmente preocupado em aparecer aos homens, em agradar aos homens, em ostentar a sua religiosidade. Não é difícil dar exemplos disso. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. O maior dentre vós será vosso servo. Quer ser grande? Sirva. Você quer ser grande? O caminho do cristianismo é o serviço. Na religião, para você ser grande, você busca título, você busca posição, os primeiros lugares e a ostentação. Mas no cristianismo, quem quiser ser grande começa sendo pequeno. Ele vai servir aos irmãos e não ser servido, O que Jesus disse sobre isso no verso 12? Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Quem se exalta em nome de Deus nos dias de hoje, no dia do juízo, vai ser humilhado diante dos homens e diante de Deus. A religião busca a exaltação humana. O cristianismo faz com que nós sejamos servos e que nós vivamos para servir a Deus. Por que Jesus condenou então essa religiosidade farisaica? Primeiro, porque esse tipo de atitude que Jesus acabou de descrever, ela impede que as pessoas sejam salvas, e não somente isso, impede que outras pessoas sejam salvas, como ele diz aí no verso 13: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens,
pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Quando nós fazemos esta aplicação para nós hoje, nós percebemos como a religiosidade, ela tem consequências terríveis. Pessoas que são religiosas, mas que não são salvas, elas acabam dando um péssimo exemplo. Elas não entram no reino de Deus e acabam sendo um tropeço para aqueles que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Gente, da mesma forma, a religiosidade às vezes é uma capa para pecados mais sérios. Eu já acompanhei casos e conheço casos de gente que estava na igreja, super zeloso, frequentava todas as reuniões de oração, não perdia um culto, ela tinha várias atividades, exercia ministérios, era oficial da igreja, e de repente se descobre que tudo aquilo era uma capa, que na verdade aquele homem era desonesto, aquele homem era ladrão, casos de imoralidade, de bater na mulher. Mas na igreja ninguém suspeitava. Às vezes a religiosidade é uma capa apenas para esconder pecados graves e terríveis. Por isso Jesus condena a religiosidade, porque o religioso ele fica se justificando, ele se justifica através dessas práticas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Por isso que Jesus condenou os fariseus, porque a religiosidade leva as pessoas ao inferno. As pessoas que praticam aquilo que Deus não mandou, ou praticam aquilo que Deus mandou pelos motivos errados. Elas podem parecer religiosas, elas podem enganar o seu coração com atos religiosos e na verdade nunca nasceram de novo, nunca foram regeneradas, não conhecem a graça de Deus, nunca tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Por isso que a religiosidade é tão perigosa e perniciosa e conduz para o inferno, porque a pessoa pensa que porque ela é religiosa, porque ela vai à igreja, porque ela dá dízimo, porque ela está no ministério, porque ela é pastor, porque é pregador, ela pensa que aquilo é uma evidência de que ela está salva. Pode não ser. Por isso Jesus adverte: ai de vocês, escribas e fariseus, porque vocês conduzem outras pessoas à condenação. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas, guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. O que Jesus está condenando aqui é que os fariseus, eles focavam nas coisas secundárias e miúdas e esqueciam o quadro maior, o que era mais importante. E é isso que o religioso faz. Ele está preocupado com as coisinhas pequenas, está preocupado com os detalhes, com arranjos aqui e acolá, e ele se esquece das grandes coisas, das grandes virtudes, dos pontos centrais do cristianismo. Alguém pode estar tão preocupado com as coisas da igreja, da organização, do templo, do andamento dos serviços e aquela atividade toda, fazendo detalhezinho aqui, que a pessoa acaba se esquecendo que cristianismo não é isso. É muito mais do que isso. Religião é quando você torna estes equipamentos, estes recursos, este lugar e as atividades em um fim em si mesmo. Mas estas coisas existem para nos levar a Deus, ao seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas existem para nos levar a viver vidas santas, retas e justas, ou como disse Jesus, na busca da justiça, da misericórdia e da fé. Às vezes as pessoas se dedicam
a acessórios da igreja, como se fosse a própria religião em si verdadeira, e perdem de vista a coisa mais importante, como Jesus diz: coa o mosquito e engole o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus condena o fato de que eles se preocupavam com o exterior e por dentro eles estavam cheios de rapina e de iniquidade e de pecado e de corrupção. A religião se preocupa com o exterior da pessoa, com normas, com regras, e esquece a necessidade de intimamente você ser uma pessoa convertida, de quebrantamento do coração, de fé verdadeira, de um amor que parte do coração. Não é só não adulterar, mas também não pensar em adultério. Não é só matar, mas também não querer que o seu irmão morra. Jesus explicou isso lá no Sermão do Monte. Vocês ouviram que foi dito: não adultere, mas eu digo, quem olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. A religião se preocupa com o aspecto interno, mas o cristianismo diz: o Deus que fez o exterior é o Deus que vê o interior também. Então tem que ter essa preocupação com a vida interior. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. A história da Bíblia, do Antigo Testamento, é a história de Deus tentando convencer aquele povo a voltar à verdade, e o povo rejeitando, matando, prendendo, apedrejando os enviados de Deus. E agora, na época de Jesus, os escribas e fariseus disseram: se a gente vivesse naquela época, a gente não tinha feito isso. Nós somos melhores do que os nossos pais, porque se a gente tivesse vivido na época de Isaías, nós teríamos aceitado a palavra de Deus. Jesus disse: seus hipócritas, vocês estão prestes a me matar, vocês estão tramando planos para me matar, vocês estão urdindo aí a maneira como é que vocês vão me pegar e me matar. Vocês estão enchendo, ele diz aqui, verso 32, vocês estão enchendo a medida dos vossos pais, vocês são iguais aos pais de vocês, zelosos pela tradição, mas não querem ouvir a palavra de Deus, zeloso pela antiguidade, o que os nossos pais fizeram, sempre fizeram, mas não querem ouvir a palavra de Deus. A religião é assim, ela é muito tradicionalista, ela apela sempre para o passado, mas não quer ouvir a palavra de Deus. Você sabe que você está virando religioso quando você está mais preocupado com o arranjo de flores, o lugar do coral, a roupa do pastor, do que com a pregação. Você sabe que você está virando religioso quando você leva mais tempo se preparando diante do espelho, antes do culto, do que se preparando espiritualmente para participar do culto. Você sabe que está virando religioso quando você não consegue aturar os erros dos outros, contudo é muito tolerante com os seus e dos seus familiares. Você sabe que está virando religioso quando você participa de todas as atividades da igreja e não tem mais tempo para a sua família e para estar sós com Deus. Você sabe que está virando religioso quando você é zeloso para dar o dízimo e ofertas, mas trata mal seus empregados, não perdoa quem lhe ofende e não pratica misericórdia para com os pobres. Você sabe que você está virando religioso quando sua vida cristã gira em torno de elementos da igreja que, embora legítimos, eles não são essenciais. Eu corro esse risco, por exemplo, quando eu penso nesse púlpito, quando eu penso na pregação, quando eu penso no ministério pastoral, no título de reverendo, doutor. Eu peço a Deus que me livre destas coisas, porque eu não posso girar a minha vida cristã, o meu ministério em torno disso. Tem pessoas que fazem a vida girar em torno do coral. Coral é uma coisa importante? É. Mas faz parte da essência do cristianismo? Não, os primeiros cristãos não tinham coral. Coral surge depois, quando o cristianismo se torna
uma religião reconhecida. Graças a Deus que hoje nós podemos ter coral. Que bênção é. Muitas pessoas fazem da escola dominical o tudo na vida. Escola dominical é importante? É. Mas é a essência do cristianismo? Não. Os primeiros cristãos não tinham escola dominical, eles se reuniam em casas. Escola dominical é uma invenção de 200 anos atrás nos Estados Unidos. Vocês entendem o que eu quero dizer? Às vezes nós focamos nestas coisas que são acessórias, que são boas, que Deus nos deu para que nós edificássemos a igreja, mas a gente acaba focando nelas como se elas fossem o próprio cristianismo. E aí nós viramos religiosos. A grande pergunta que nós queremos fazer nessa noite é essa: nós somos o povo de Deus hoje. Ele continua nos chamando para debaixo das suas asas. Ele quer ter um relacionamento verdadeiro, íntimo conosco. É isso que é o verdadeiro cristianismo. Mas a pergunta é: nós queremos isso? Porque Israel não queria. Queremos viver para Deus. Queremos deixar a religiosidade, queremos buscar a verdade, queremos ser mudados, queremos ser usados. Essa é a pergunta que Deus nos faz nessa noite. Queremos, desejamos, ansiamos por isso. Se nós não estivermos dispostos, se nós não quisermos, e se nós não nos prontificarmos, as coisas continuarão como sempre foram. E se nós queremos crescer, se nós queremos progredir, se nós queremos servir a Deus mais e melhor, é preciso que nós queiramos nos deixar reunir debaixo dele, das suas asas, numa relação verdadeira, deixando de lado tudo aquilo que ele nunca ordenou, para que nós vivamos sempre para a sua glória. Amém.